irmãos, que a graça, a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja bem presente em nossas famílias, tendo em vista que nós estamos no mês da família, o mês de maio, onde família é algo importantíssimo, algo que surgiu do coração de Deus como uma instituição divina. E nós vamos estar durante todo este mês louvando a Deus em família, agradecido a Ele pelo seu cuidado, pela sua proteção, agradecido a Deus pelo seu infinito amor sobre as nossas famílias. E eu louvo a Deus pelas famílias de nossa Cibaja, pelas famílias que têm adorado ao Senhor, que têm se derramado diante da presença do nosso Deus. Como é bom, queridos, saber que a nossa família tem sido cuidada por Deus. O Senhor está no controle da situação. Quero louvar a Deus pelas famílias que adoraram nesta noite, que puderam juntas estar adorando e exaltando o nome dos Reis, Senhor dos Senhores. Igreja com a graça e a paz. Estamos começando o mês da família. Essa é minha família. Eu vou ler um versículo aqui. Marcos 33, 34, 35. Então ele respondeu, dizendo que é minha mãe e meus irmãos. Correndo, olhar pelo que estava assentados ao redor e disse, eis minha mãe, eis meus irmãos. Portanto, qualquer que fizesse a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Amém. Amém. Nós queremos saudar a Igreja com a paz do Senhor e iremos louvar a nossa família, iremos louvar o Senhor. Melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você.
te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 a ti, Senhor, aleluia, Dos irmãos, com a paz do Senhor, vou deixar para vossas meditações e a meditação dos irmãos. No Salmo 121, 1. Eleve os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia, só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina
com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos
graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Quero deixar para a meditação dos amados Salmos 103, do 17 ao 18, que fala: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Que o Senhor ele possa aplicar esta palavra em vossos corações e venha abençoar todas as famílias. Neste momento, eu e minha esposa Jaide iremos louvar ao Senhor, né? E juntamente com nossa neném, que está aqui, está a caminho. Então louvemos. Será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia.
faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nesse instante, nós iremos refletirmos sobre família sendo algo primordial, algo que surgiu do coração de Deus. E eu convido a você nesse instante a abrir a palavra de Deus juntamente comigo, lá no livro dos Salmos, 127. Nós iremos ler este salmo para as nossas vidas nesta noite, pedindo que o Senhor continue bem presente sobre as nossas famílias. Leia comigo o Salmo 127, leremos os versos 1 e iremos discorrer até o verso 5. Acompanhe comigo a leitura do texto sagrado, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, do ventre o seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele as suas alvajas, não será envergonhado quando plantear com o inimigo à porta. Queridos irmãos, família, um tema propício para os nossos dias, para o momento que nós estamos vivendo. E quando se pensa em família, logo se pensa de algo que surgiu do coração de Deus, da vontade de Deus, como uma instituição divina. Quando nós começamos a olhar para a criação da humanidade, quando Deus cria desde o primeiro homem, Adão, ele cria Adão com uma finalidade de Adão ser feliz, de Adão poder desfrutar de toda a criação de Deus. Mas quando nós começamos a olhar para Adão,
Deus planta Adão no jardim do Éden e Deus coloca sobre Adão os dos melhores frutos para Adão poder desfrutar. Mas diante de tudo que Deus tinha preparado para Adão, Deus olha e vê que lhe falta algo que pudesse lhe completar, algo que pudesse lhe trazer felicidade. E nós começamos a ver que Adão estava só. No jardim do Éden, Adão se encontrava sozinho, precisando de alguém que pudesse ser a sua companheira. E Deus olha para a solidão de Adão e Deus ali, ele forma a mulher. A mulher que foi formada e tirada de uma de suas costelas, da costela do homem, Adão. E a gente vê que ali Deus forma a mulher como varoa, aquela que estaria ao seu lado, aquela que seria auxiliadora, aquela que lhe poderia trazer a felicidade. Logo se entende que Adão sozinho, com tudo que Deus tinha lhe presenteado, ele não era feliz. Mas quando Deus coloca a mulher no seu caminho como ajudadora, como auxiliadora, ali nós vimos a felicidade completa na vida de Adão. Queridos irmãos, nós entendemos o quanto a visão de Deus foi importante para constituir a família. E dali a gente começa vendo que começa a nova construção de uma família quando Deus cria a mulher. E nós começamos a olhar para esse texto do Salmo 127, que nós começamos a entender que esta mulher é aquela que tem edificado a casa, tem edificado a família, é aquela que tem sido esteio dentro do seu lar. E aí a gente começa a entender que a edificação de uma casa, ela começa num contexto onde se inicia pelo terreno sólido, onde se inicia por uma base bem preparada, bem firmada. O alicerce de uma família, tudo se inicia desde o início. E a gente começa a olhar para a família nos dias atuais que nós estamos vivendo, e nós vimos o quanto a família se distanciou do que é o desejo de Deus, do que foi o plano de Deus para esta família. Queridas irmãs, queridos irmãos, família de Deus, nós começamos a entender que o Senhor, ele sempre teve o interesse de ser o alicerce dos lares. Quando nós começamos a olhar para o momento que nós estamos vivendo, nós vimos que Deus sempre teve uma preocupação de a família estarem juntas, unidas, de estarem em comunicação, de estarem sempre adorando ao Senhor. E nos dias que estamos vivendo, em meio a esta pandemia, veio toda esta situação para que as famílias pudessem ser mais unidas, para que as famílias pudessem ter mais comunicação, pudessem viver mais momentos juntos. Então a gente começa a olhar para tudo que está ao nosso redor e nós vimos que sempre o desejo de Deus foi com que as famílias pudessem viver unidas, juntas, num único propósito. E quando nós começamos a
olhar para esse propósito de Deus, logo nós entendemos que Deus fez a nossa família para estarmos juntos, para estarmos em comunhão e, acima de tudo, estarmos vivendo na presença do Senhor. Quando nós começamos a olhar para o livro de Gênesis, nós começamos a ver que Deus não fez a família para separação, para estarem separados, para estarem só. Preste bem atenção que no capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, o versículo 26 ao 27, nós começamos a ver o quanto Deus, ele valorizou a família na união. Veja que o versículo 26 do capítulo 2 de Gênesis, onde ali Deus, ele fez a formação do homem, a gente começa a ver e olhar este versículo quando a palavra do Senhor nos diz o seguinte. No capítulo 2, leremos os versículos. Vamos lá para o capítulo 1, melhor. Depois nós vamos ler o capítulo 2. E assim diz a palavra do Senhor no 1, do 26 ao 27. Também Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre todo que rasteja sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, Deus o criou homem e mulher. Perceba que Deus sempre ele teve a preocupação desta união, de estarem juntos. Quando Deus cria homem e mulher, é para não haver a separação, é para haver a permanência, a unidade, a intimidade. E nós temos percebido que no decorrer dos nossos dias, na correria da vida, nos afazeres que a vida nos proporciona, nós temos percebido que esta separação ela tem existido no meio das famílias, porque o homem ele sai para trabalhar, e vezes a mulher sai também para trabalhar, e nós vimos que não existe uma permanência em unir, em ter união com as famílias. Os filhos vão para a escola, a gente percebe faculdade, trabalho, e dificilmente a família se reúne para estar juntas, para estar compartilhando, para estar dialogando. Mas Deus sempre constituiu homem e mulher como família para viverem uma unidade, para viver uma intimidade. Veja que sempre esta foi a preocupação de Deus. E hoje nós estamos vivendo desta forma, estamos nessa quarentena, estamos dentro dos nossos lares com as nossas famílias, estamos aproveitando bastante do tempo, daquele tempo que tanto foi perdido no passado. Poucos pais, poucas mães tiveram a oportunidade de sentar como família para um diálogo, para compartilhar, para estar vivendo os princípios de Deus para as suas vidas. Mas veja que desde do início de tudo isso, Deus teve a preocupação. E lá no livro agora de Gênesis capítulo 2, do 15 ao 17, a palavra do Senhor diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela
comeres, certamente morrerás. Aí, queridas famílias, foi onde começou todo o desentendimento entre o homem e Deus, porque Deus, ele sempre deu princípios, Deus sempre deu ordem para que o homem pudesse obedecer. E a gente começa a entender que a partir daí as famílias começam se destruindo, porque entrou a desobediência. Desde o princípio da humanidade entrou a desobediência diante daquilo que Deus tinha ordenado para a família. Mas o que é o princípio da obediência? O que deve ser o princípio, queridas famílias, para a nossa família viver diante da presença de Deus? O princípio básico da família é vivermos uma natureza espiritual, uma vida espiritual diante da presença do Senhor, uma vida de entrega total, uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de unidade com Deus. Isso une a família a permanecer firme e edificada na rocha que é Cristo Jesus. Mas essa obediência, ela deve ser algo presente na vida das famílias, algo que deve ser observado, porque desde o início do Jardim do Éden, o homem ele quebrou este compromisso com Deus. O homem ele desvinculou daquilo que Deus tinha preparado para ele, que foi de viver uma vida de obediência diante da presença do Senhor. Mas começamos a olhar para tudo isto e Deus, ele sempre se preocupou com a família, trazendo, algumas instruções espirituais e essenciais para a família. Como já falei, a instrução espiritual e essencial deve ser presente na vida dos pais. Os pais são espelhos para os seus filhos. Os pais são aquele que representa o amanhã, são aqueles que irão refletir na vida dos seus filhos. Então a instrução essencial para a família começa a partir do pai. E veja que desde o princípio da humanidade, Deus deu princípios fundamentais para o pai. Observe bem a ordem de Deus para Moisés. Deuteronômio capítulo 4. Observaremos que Deus ele deu uma ordem a Moisés. E em Deuteronômio capítulo 4 nós começamos a ver uma ordem de Deus para Moisés, juntamente com a sua família. Perceba que é uma ordem vinda dos céus, uma ordem vinda de Deus, onde a palavra do Senhor nos diz e queira acompanhar comigo nesse instante. Diz assim: tão somente, a partir do versículo 9 do capítulo 4, diz: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida, porém as contarás a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ah, queridos, ensinamento de Deus para Moisés. Sempre Deus se preocupou com a família, como essa instituição divina, como esta instituição que surgiu do coração de Deus,
podemos olhar para o ensino como algo que é de suma importância para nós. Desde o início da humanidade, quando Deus começa a dizer a Moisés, olha, ensina aos teus filhos, coloca os teus filhos sentados sobre a mesa, e ali inculcarás a palavra de Deus sobre as suas vidas. Sempre esta foi a preocupação de Deus. Como estão as nossas famílias, irmãos? Como estão os nossos lares? Quais têm sido os alicerces que as nossas famílias têm tido diante da presença do Senhor? Vá lá para Deuteronômio, mais na frente um pouco, lá no capítulo 6, no versículo 5 ao 9. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Devemos viver desta forma, colocando sempre os nossos lares na presença do Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E esta palavra que hoje te ordeno estarás no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, sentada na tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os nossos filhos. Nós devemos entender, amados irmãos, que isto é algo que deve ser observado nos nossos lares. Devemos colocar sempre a presença de Jesus no meio da nossa família. Como diz o texto, devemos sempre colocar o nosso coração nas ordenanças do nosso Senhor, nas ordenanças que Ele deixou para um lar estruturado, para uma casa firmada na rocha. É necessário vivermos uma vida de obediência na presença do Senhor. Ah, queridos irmãos, queridas famílias de Deus, devemos sempre observar que Deus ele tem dado valores primordial para as nossas famílias, para vivermos e colocá-lo em prática dentro dos nossos lares. Você tem feito uma reflexão nesses dias que você está em sua casa com a tua família? Qual é a reflexão que você tem feito? Qual tem sido a forma que você tem conduzido o teu lar diante da palavra de Deus, diante do diálogo, diante da intimidade em família com o Senhor? É tempo, irmãos, de nós estarmos preparados com os nossos lares, porque Ezequias, ele precisava colocar a casa dele em ordem, porque Deus, ele mandou Ezequias colocar a sua casa em ordem, e disse: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque hoje morrerás e não viverás. E Ezequias, ele escuta a voz de Deus e coloca a sua casa em ordem, e Deus acrescenta, diz a palavra, mais 15 anos de vida a Ezequias. Ah, queridos, Deus tem coisas grandes para fazer em nossas famílias, quando nós obedecemos. Quem sabe nesta noite, Deus está dizendo a você: olha, coloca a tua casa em ordem, porque eu, o Senhor, o teu Deus, estou te ordenando. Será que você, meu querido irmão, está colocando a tua casa em ordem diante da presença do Senhor? Ou nós estamos muitas vezes fazendo as coisas de qualquer forma, as coisas de Deus, agindo de qualquer maneira? Deus, nesta noite, Ele diz para nós que nós precisamos viver em sua presença. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ah, queridos irmãos, quando nós colocamos os nossos lares na presença de Deus, Satanás se levanta. Satanás, ele tenta até querer destruir, mas ele não destrói.
destrói, porque o construtor do lar é o Senhor, é aquele que afirmou os nossos alicerces, é aquele que está a cada dia nos fortalecendo na sua presença. O Senhor é aquele que constituiu a tua família para o louvor da glória do seu nome. Será que as nossas famílias estão glorificando e exaltando o nome do Senhor? Como é que estão as nossas famílias, irmãos, diante da presença de Deus? O Senhor está dizendo para nós que nós devemos sempre estar na sua presença, sempre colocar os nossos filhos diante da presença do Senhor, sempre trazer os seus ensinamentos e vivê-lo dentro dos nossos lares. Louvado seja Deus por isto. Queridos irmãos, este é o propósito de Deus para as famílias. O propósito de Deus é que nós precisamos colocar os ensinamentos espirituais, proporcioná-lo dentro dos nossos lares, e isto agrada a vontade de Deus para as nossas famílias. Vimos tantos exemplos, muitas vezes exemplos que têm desagradado a vontade de Deus dentro dos lares. Exemplos muitas vezes que não têm agradado ao Senhor. E precisamos entender, irmãos, que a nossa família é uma instituição divina. É algo que Deus formou para viver para a sua glória. Que nós possamos nesta noite estarmos vivendo desta forma. Estarmos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Estarmos vivendo para glorificar e exaltar o seu nome. Coloca a tua família nesta noite diante da presença do Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer, grandes coisas para realizar. Ele é o Deus que quer realizar grandes coisas em nossas vidas, em nossas famílias, e que o Senhor queira nos abençoar rica e poderosamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero nesse instante orar pela tua família. Se reúna aí, esteja bem juntinho da tua família, para que nós possamos orar colocando o nosso lar durante todo esse mês na presença do Senhor, que possamos não viver só esse mês, o mês da família, na presença de Deus, mas que todos os dias a nossa família esteja alicerçada na presença do Senhor. Ore comigo nesse instante. Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse mês de maio, mês da família, mês onde o Senhor, ó Deus, escolheu para que nós possamos viver esta união, possamos viver, ó Deus, esta unidade, possamos viver acima de tudo com os nossos lares firmado em tua presença, seja com cada pai, seja com cada mãe, seja com cada filho, cada filha. Ó Deus bendito, nesses dias que estamos vivendo de quarentena, que estamos dentro dos nossos lares, que possamos aproveitar, ó Deus, o tempo, ó Deus, para estarmos mais juntos, vivendo em tua presença. Pai bendito, que os nossos lares a cada dia estejam firmados diante do Senhor, que nós possamos a cada dia saber, ó Deus, que tu és o Senhor da família, o Senhor que constituiu a nossa família é tua. Deus eterno, continua guardando, protegendo, livrando de todo mal, que nós possamos sempre, ó Deus, colocar os nossos lares na tua presença, Senhor, seja com os lares divididos nesta hora, seja com os esposos que ainda não te conhecem como único e suficiente Salvador. Ó Deus, restaura, que o Senhor dê libertação, que o Senhor possa salvar, e que um dia, ó Deus, esse lar possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queremos colocar diante do Senhor os filhos desobedientes, os filhos que estão no mundo das drogas, os filhos que estão no mundo da prostituição, nos vícios. Ó Deus, tu és Deus da restauração, tu és Senhor da libertação, tu és Deus que pode fazer novas todas as coisas, Senhor, e que nesta noite, ó Deus, este lar
que é dividido possa tomar posse desta palavra, possa entender, ó Deus, que a família é tua, porque foi o Senhor quem formou, que nós possamos continuar crendo naquilo que só o Senhor pode fazer, naquilo que só o Senhor pode mudar, naquilo que o Senhor só pode começar uma nova história nas famílias. Então seja com os casamentos, ó Deus, os casamentos que estão na beira do caminho, os casamentos que estão, ó Deus, se findando. Pai bendito, tem misericórdia, traz o renovo, traz a alegria, traz o amor para os casamentos que estão sendo desfeitos, ó Deus, porque a tua palavra ela foi lida, que o Senhor foi quem uniu, foi o Senhor quem constituiu. Então que os lares possam se entender, que os lares possam viver o amor. Deus bendito, Deus eterno, nos dá paciência nesses dias, nos dá amor em nossos corações, com os nossos filhos, com as esposas, com os esposos, que possamos viver, ó Deus, de acordo com a tua vontade, vivermos de acordo com aquilo que o Senhor designou desde o início da humanidade. E agora, ó Deus, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor glorioso do nosso eterno Pai Celeste, as suas doces comunhão e consolações do seu Santo e Divino Espírito, seja com as famílias da nossa igreja, seja com as famílias representadas sobre todo o mundo e com todo Israel de Deus, agora e para todos sempre. Amém e amém, Jesus.